ambição. Como desejar? O que desejo quando quero ser notado? A ambição é algo muito esplendoroso e muito difamado. Sua visão depende de quais demônios você está tentando exorcizar. Se você está cercado por egomaníacos orgulhosos e sedentos de poder, inclinados a se destacar por meio de ações babelianas, a ambição parece feia, monstruosa e dominadora. Porém, se você está rodeado de pessoas tranquilas, passivas, que dançam conforme a música, tímidas, que deixam presentes não utilizados em cima da mesa e deixam de responder ao seu chamado, a ambição parece ser fidelidade. Em alguns momentos, a ambição é feia. Em outros, a crítica a ela é mais feia, como quando homens brancos poderosos se preocupam com a possibilidade de que outras pessoas, mulheres negras, por exemplo, possam estar se tornando arrogantes. A ambição não é uma coisa simples. Não pode ser simplesmente celebrada ou demonizada. Uma coletânea recente de meditações sobre ambições de escritores e poetas mostra suas muitas facetas. Se pensássemos na ambição como uma joia, poderíamos imaginar esses diferentes escritores usando suas lupas para analisá-la de ângulos distintos, abordando o fenômeno com base em suas próprias histórias pessoais. Alguns veem um brilho sedutor, como na meditação de Jean Murray Walker sobre o dom de incentivar a ambição em mulheres jovens, levando em conta sua própria experiência quando ela era jovem. A ambição da minha mãe era que seus filhos fossem ambiciosos. Minha ambição é escrever poesia que derrote o tempo, ela recorda. Esse desejo não é uma busca por poder no mundo, é mais como uma jornada movida pela curiosidade. Essa é a ambição que deve ser guiada e intensificada. Ou somos chamados para a grandeza, Scott Cairns observa, ou sequer somos chamados. Outros se aproximam e veem impurezas, até falsificações, como quando Emily Griffin olha atentamente para o suposto diamante da ambição e encontra apenas a zircônia de uma fome de fama. Tal aspiração tem um lado sombrio. Ao refletir, confessa Eugene Peterson, percebi que havia me tornado ocupado, uma forma inferior de ambição. Do mesmo modo, a ambição nos leva a lugares terríveis, sugere Erin McGraw, e eu gostaria de encorajá-la a adotar o qualificador pode. Lucy Shaw evita celebridade e fama, os filhos bastardos da ambição sem limites, enquanto Griffin nos avisa sobre a deusa da fama, avisos muito importantes para uma subcultura evangélica tão propensa ao culto à celebridade. Se você continuar analisando o fenômeno da ambição, começará a observar algumas características. Primeiro, o oposto da ambição não é a humildade, e sim a preguiça, a passividade, a timidez e o comodismo. Às vezes, gostamos de nos consolar imaginando os ambiciosos como orgulhosos e arrogantes, de maneira que aqueles de nós que nunca se arriscam, nunca desejam, nunca se lançam às profundezas, usam o manto moralista da humildade. Porém, essa imaginação costuma ser apenas um disfarce fino para a falta de coragem e até a preguiça. Escolher o lado seguro não é ser humilde. Em segundo lugar, é o telos da ambição que distingue o bem do mal, separando a aspiração fiel do engrandecimento egoísta. Agostinho nunca deixou de desejar. O que mudou foi o objetivo, a meta e como ele lutava. O que amo quando anseio por conquistas? Essa é a pergunta agostiniana. Agostinho bebeu a ambição com o leite de sua mãe. Se o provinciano obstinado queria muito chegar a Cartago, depois a Roma, subindo as escadas do reconhecimento até Milão, em grande parte é por ter sido incentivado por seus pais. Como muitos antes e depois dele, seu mapa de objetivos foi desenhado pelos seus pais. Seus desejos foram impostos pelas expectativas dos pais, que tinham suas próprias ambições. Uma das únicas vezes em que você pode ouvir críticas à mãe dele é quando Agostinho reflete sobre o motivo pelo qual seus pais o enviaram para a escola. Eles não consideraram que utilidade teriam as coisas que me forçaram a aprender. O objetivo que tinham em vista era somente satisfazer o apetite pela riqueza e pela glória. Ainda que tal apetite seja insaciável, a riqueza seja na verdade desprovida de espírito e a glória seja algo para se envergonhar. Dificilmente se preocuparam se isso colocaria em risco sua alma. Minha família não tentou me libertar do meu curso impetuoso. A única preocupação era que eu aprendesse a falar da maneira mais impressionante possível. Assim como André Agassi, que odiava o tênis por ser o sonho do seu pai, Agostinho detestava aprender porque seus pais o tratavam de modo instrumental, como um meio de concretizar suas próprias esperanças de escalada social, vivendo indiretamente por meio do filho, que não teve escolha a não ser suportar. Quando tinha 15 anos, Agostinho, que estudava em Manaus, foi chamado para voltar a casa a fim de sua família economizar para uma educação melhor, o próximo degrau, em Cartago. Seu relato da situação jorra desdém. Durante esse tempo foram reunidos fundos direcionados para um afastamento mais distante em Cartago, para o qual meu pai tinha mais entusiasmo do que dinheiro. Muitos ricos não investiam na educação de seus filhos dessa maneira, então os vizinhos elogiaram Patrício. Mas esse mesmo pai não se importava com o caráter que você estava desenvolvendo, nem com o quão casto eu era, contanto que fosse culto, embora minha cultura significasse realmente um deserto não cultivado por ti, Deus. Custo Gonzalez vê nisso uma experiência familiar para crianças imigrantes, uma missão vicária e imposta. Podemos ver em Mônica sinais do surgimento de uma mestiçagem social, uma mestiçagem na qual alguns dos africanos tentaram subir na escada social romana,
muito como os imigrantes hoje em dia, que apesar de insistirem no valor de suas culturas de origem, desejam também que seus filhos aprendam a língua do país que adotaram e deixem de lado sua própria cultura, para que possam ter maior chance de sucesso social e econômico. Mônica, a mãe tigre. Mas a ambição imposta pode vir de qualquer lugar. Em Destinos Cruzados, romance microépico sobre dois casais de estudiosos ao longo da vida, Wallace Stegner mostra a ambição que Charity, filha de um importante professor de clássicos, canaliza em seu marido, Sid, um jovem professor de inglês cujo erro aos olhos dela é amar a literatura e não jogos políticos. Seus melhores amigos, Larry e Sally Morgan, refletem sobre o que essa ambição imposta causou a Sid. Ele está sempre se comparando ou sendo comparado a outras pessoas, Sally observa. Às vezes, Charity o compara a você, e isso não é justo. Você é um produtor. Ele é um consumidor, um tipo de perito. Enquanto Charity reafirma suas expectativas sobre o marido, dando-lhe uma lista ambiciosa de afazeres que o levariam a passar o verão escrevendo críticas sobre Browning, Sid só quer escrever poesia e aprender italiano o suficiente para ler Dante no original. No fundo, ele é um diletante, no sentido mais verdadeiro. Seu desejo é se deliciar com essas coisas. Em uma discussão anterior, Larry diz a Sally que os artigos de Sid sobre Browning são banais. Qual é o problema deles? Sally questiona. Nada em particular, tudo em geral. Ele não colocou seu coração nesses artigos. É o coração dela que está ali. A parte mais triste da ambição imposta é que, apesar de tudo, ela nos forma. Nosso ressentimento não nos imuniza. Só porque outras pessoas definem o caminho para nossos corações, não significa que vamos trilhá-lo. Ainda que a ambição do filho tenha sido originalmente imposta por seus pais, ele acabou tomando-a para si. Eu queria me distinguir como orador por um propósito condenável e prepotente, ou seja, o prazer da vaidade humana. Em seus 20 anos, a busca era toda dele. Como professor das artes chamadas de liberais, ele estava realmente em busca de outra coisa. Buscamos a glória vazia da popularidade, ambiciosos pelos aplausos da plateia no teatro ao entrar em competições de poesia para ganhar uma mera coroa de grama. O que estamos procurando com nossa ambição? O que esperamos encontrar no final de nossas aspirações? Na experiência de Agostinho, assim como na nossa, a resposta é complicada. Existe um tanto de esperança e de anseios ligados aos nossos desejos, mas muitas vezes eles se resumem aos desejos gêmeos de vencer e serem notados, dominação e atenção, conquistar a coroa e ser vistos fazendo isso. O mapa de Agostinho desse terreno específico do coração faminto é útil como nunca, porque pouca coisa mudou. Quando ele reflete sobre a ambição, mergulha verdadeiramente na dinâmica da fama. Poderia existir algo mais contemporâneo? Vivemos em uma época em que todos são famosos. Trocamos a esperança da imortalidade por uma chance de se tornar conhecido. O que é o Instagram, além de uma plataforma de atenção? A música Creature Comfort, do Arcade Fire, é uma avaliação assustadora da dimensão em que a busca por atenção quase se tornou sinônimo do conatus essendi, nossa razão de existir. E quando não a conseguimos, preferimos não viver. Ficam em frente ao espelho e esperam pelo feedback, dizendo, Deus, torne-me famoso. Se não puder, só faça com que seja indolor. Mas nomear os sintomas é fácil. O desafio é diagnosticar a doença. A questão é, o que queremos quando não desejamos atenção? O que esperamos quando aspiramos vencer esse jogo de ser notado? Para Agostinho, a única forma de chegar à raiz desse desejo é entendê-lo como um objetivo espiritual. Essa é a razão pela qual só podemos entender verdadeiramente a ambição confusa se a interpretarmos como um tipo de idolatria. Se nossa ambição se torna um obstáculo à paz, um inibidor que nos rouba o descanso e a alegria que buscamos, é porque colocamos algo no lugar do fim para o qual fomos criados. O objetivo de discutir a ambição em termos de idolatria não é a denúncia, e sim o diagnóstico. Nossa idolatria é menos uma escolha consciente de acreditar em uma falsidade e mais uma disposição adquirida de acreditar no que vai nos decepcionar. Ela não é intelectual, é afetiva, instâncias de amor e devoção desordenados. A idolatria é mais contraída do que ensinada. Praticamos o caminho em direção às idolatrias, as absorvemos da água em que nadamos. Portanto, essa prática costuma refletir o ethos do nosso ambiente. Considerar a ambição pela lente da idolatria não é julgar, mas especificar a natureza teológica e espiritual da desordem. Agostinho espera que você analise. E se, enterrado em seu próprio objetivo, houver um desejo por algo a mais, ou por alguém, isso poderia explicar a decepção persistente? Segundo Agostinho, somos feitos para a alegria. Alegria é outro nome dado ao descanso que encontramos quando nos entregamos àquele que, pela satisfação que lhe foi proposta, se doou por nós. Ficamos contentes quando procuramos a felicidade de nossa fome no Deus triuno, que nunca nos deixará ou nos abandonará, quando encontrarmos nosso prazer em um Deus imortal, cujo amor é infalível. Esse é o amor e o culto corretamente ordenados. Então, o que é a idolatria? Não é um problema apenas por ser uma adoração falsa, no registro da verdade, ou simplesmente uma transgressão de um mandamento, embora seja ambos. Existencialmente, o problema da idolatria é o fato de ser um exercício de futilidade, uma tendência que termina em profunda insatisfação e infelicidade. Poderíamos dizer que ela não funciona, e é por isso que cria corações inquietos. Quando idolatramos, gostamos daquilo que deveríamos usar. Estamos tratando como último o que é meramente penúltimo. Acumulamos expectativas imortais e infinitas em criações temporárias. Estamos nos acomodando em algum aspecto da criação, em vez de sermos levados, por meio dele, ao Criador. Agostinho descreve isso usando a metáfora de uma jornada. O amor desordenado é como se apaixonar pelo barco, e não pelo destino. O problema é que o barco não dura para sempre, e logo começa a parecer claustrofóbico. Seu coração foi construído para outra margem. Quando nossa ambição decide, por assim dizer, pela atenção ou dominação, quando imaginamos que nosso objetivo é ser notado, ou vencer, ou ambos, na verdade estamos baixando a vista. Estamos apontando para baixo. O arco de nossa ambição abraça a terra e esperamos encontrar satisfação das pessoas que nos olham, por derrotarmos todos os outros nessa batalha por atenção. Mas o que acontece quando a atenção deles se desvia, fugaz que é?
O que acontece após você receber a coroa de louros, a medalha, a bolsa de estudos, a promoção? Quantas curtidas são suficientes? Quantos seguidores farão você se sentir valorizado? E se você se conectar não para ser curtido, e sim amado, e não por muitos, mas por um? Isso poderia explicar o motivo pelo qual toda a atenção nunca é suficiente? Ou porque um tipo de depressão pós-parto acontece depois de cada vitória, toda vez que você chega ao topo do que você pensava ser a montanha da conquista? Por que vencer deixa você tão inquieto? O que eu quero quando desejo ganhar? Às vezes, a ambição é somente uma competição. Então a aspiração se torna apenas outra forma de libido dominante, o desejo de dominar. Em algum momento você para de se importar com as particularidades do que está tentando realizar e só se preocupa em fazê-lo primeiro e melhor do que os outros que estão tentando o mesmo. Ficar no topo do pódio ou sentado no escritório do canto será a prova da sua chegada. Não será? A história de um passageiro frequente chamado Ben Schlapp poderia ser um conto de advertência sobre esse assunto. Como Ben Wofford relata em um artigo interessante da Rolling Stone, Schlapp, que tinha 25 anos na época, é uma das maiores estrelas de um grupo de elite de passageiros obsessivos cuja missão é superar as companhias aéreas. São competidores autênticos com um objetivo singular: voar de graça o máximo que puderem, sem serem pegos. Schlapp é um mestre em hackear viagens, que ele e sua comunidade de acumuladores de milhas chamam simplesmente de o hobby. Seus fãs não são apenas leitores de viagens, Wofford observa, são jogadores, e Schlapp está ensinando-os a vencer. Em abril de 2014, no final do contrato do aluguel de seu apartamento em Seattle, ele entrou no aeroporto de SeaTac e, como Wofford observa ironicamente, não saiu até agora. No ano passado, ele voou mais de 600 mil quilômetros, o suficiente para circunnavegar o globo 16 vezes. Há 43 semanas exaustivas, ele não dorme em uma cama que não seja de hotel e passa uma média de 6 horas diárias no céu. Porém, Schlapp não se considera um nômade. No momento que ele sente o cheiro do ambiente sem ar de uma cabine pressurizada, ele está em casa. Sua paixão por voar nasceu do sofrimento. Quando tinha apenas 3 anos de idade, Ben perdeu seu irmão mais velho, de 14 anos. Seu irmão foi o substituto de seu pai, que estava sempre ausente, mas agora até ele havia ido embora. Ben estava destruído. Acabou sendo expulso da pré-escola porque não parava de gritar. Nos piores dias, sua mãe Bárbara fazia a única coisa que parecia acalmar o filho. Eles dirigiam até o aeroporto e se sentavam juntos em silêncio, assistindo os aviões decolarem e pousarem. O que ele está buscando lá no ar? Schlapp se tornou um mestre no jogo de transformar milhas aéreas em moeda, ampliando o retorno do investimento como um gerente de fundos de cobertura de Wall Street. Ele se destacou, reuniu uma base de fãs em seu blog e se tornou milionário. Conhecido em todo o mundo, Schlapp é bem recebido pelos comissários de bordo e é próximo dos anfitriões das salas de espera de primeira classe. Mas o Wofford aponta uma ausência reveladora. Seus relatórios de voo mostram, foto após foto, que ele está totalmente desprovido de companhia humana. Salões vazios, cardápios de primeira classe e travesseiros de cetim bordados são símbolos inanimados de uma existência 5 estrelas. Mas ele está vencendo. Schlapp insiste repetidamente que sua vida pode continuar para sempre assim, mas anuncia também verdadeiramente que deseja se estabelecer um dia. Ele se lembra de forma saudosa das cenas que testemunhou no aeroporto internacional Indira Gandhi, de Delhi. Você vê uma família inteira de 20 pessoas pegando alguém no aeroporto, pessoas com cartazes, balões, flores. Há algo bonito nisso. Mas é claro, essas saudações acontecem sempre quando as pessoas são bem-vindas em casa. O mundo é tão grande que posso continuar correndo, Schlapp declara. Ao mesmo tempo, isso faz você perceber que o mundo é tão pequeno. Depois de uma longa pausa, ele continua. Desejo o que não posso ter, e não há nada gratificante nisso, mas ainda gostaria de pensar que sou uma pessoa razoavelmente feliz. Ele sorri, apesar de tudo. A ambição trouxe Agostinho a Milão, mas foi a conquista que o atormentou. A Milão de Agostinho não é tão diferente da Milão contemporânea, ou de Londres, Nova York ou Washington, aliás. As cidades de nossa ambição são eternas. São sempre lugares para sermos vistos. Se, nos dias de Agostinho, o objetivo era ser perseguido pelo imperador e flagrado esfregando os ombros na corte, a Milão contemporânea não é tão diferente. Como capital da moda e do design, é um lugar que envolve as pessoas de maneira que elas sejam notadas e invejadas. O Bloco de Ouro, do Distrito da Moda, é apenas o posto avançado mais recente de nossa arena. A Torre Pirelli é uma manifestação de ambição arquitetônica, rivalizando com a catedral como o centro da cidade. Nesse sentido, os filmes proféticos de Pier Paolo Pasolini, crítico do consumismo da Milão pós-industrial, são quase versões atualizadas de Confissões. John Foote resume: todos os valores culturais profundos das classes populares foram reduzidos a um modelo cultural, decidir entre sonhar com uma Ferrari ou um Porsche, com a pretensão de ser livre. Como eles dizem, plus ça change. Cada época tem sua própria Milão, os densos centros de nossos desejos e que reúnem ainda mais pessoas para nos ver, as arenas urbanas da atenção. Se parecemos ansiosos para sair das províncias, em grande parte é porque não há ninguém para nos ver em nossas pequenas cidades solitárias. Agostinho chega a Milão com esse tipo de ambição. Desejava honras, dinheiro e casamento. Casamento como outro meio de garantir dinheiro. E tu riste de mim. Por essas ambições sofri as dificuldades mais amargas. Isso foi por tua misericórdia. A dificuldade não nasceu do fracasso, mas do sucesso. Ele não estava infeliz por não ter conseguido, e sim por onde conseguiu. E estava com cada vez menos vontade de fingir o contrário. A consciência de sua própria infelicidade veio à luz no dia de uma de suas conquistas mais esperadas, quando fez um panegírico ao imperador, um discurso público elogioso, transmitido por todas as redes, digamos assim. Ele estava muito longe de Tagaste, e conseguiu. Sua mãe não poderia estar mais orgulhosa. Como eu estava infeliz, ele recorda. A ansiedade da ocasião estava fazendo meu coração palpitar. Enquanto caminhava pelas ruas de Milão antes do evento, suando e passando mal do estômago de tanta preocupação, ele passou por um pedinte na rua. Acredito que ele já estava bêbado, pois brincava e ria. No dia em que realiza um sonho que acalentou a vida toda, Agostinho é interrompido ao se dar conta de que, em todas as nossas ações, como aquelas que me preocupavam, os aguilhões da ambição me levaram a arrastar comigo o fardo da minha infelicidade para torná-lo ainda pior.
No entanto, não tínhamos outro objetivo, além de alcançar uma alegria tranquila. Esse pedinte já havia chegado lá antes de nós, e talvez nunca a conquistaríamos. Há um mendigo, um fracassado, rindo pela manhã, enquanto Agostinho, um sucesso, é torturado pela ansiedade. Ele não tinha preocupações, e eu estava muito exaltado. Ele lembra que é engraçado como escolhemos a ansiedade e o medo em vez da simplicidade e da alegria. É como se pensássemos que nossa ambição frenética trará alegria. Às vezes, Agostinho e seus amigos pensavam que tudo isso vá para o inferno. Havia uma suspeita filosófica entre eles. Estavam começando a se preocupar com coisas diferentes. Os mais cultos acolheram Ambrósio e até consideraram o cristianismo. Assim como os rapazes da fraternidade de Dartmouth, que foram para Wall Street ou K Street, mas são amigos de um estudioso gentil de Platão, havia noites em que pensavam em buscar outras coisas. Uma semente de dúvida foi plantada em seu caminho para o sucesso. Havia um tipo diferente de ambição borbulhando neles. Então chegaria amanhã e os velhos hábitos da ambição se reafirmariam sob o disfarce do pragmatismo. Então eles lembrariam um ao outro. Mas espere. Essa questão em si é agradável e tem um pouco da sua própria doçura. Não é simples interromper nossas buscas nessa direção. Seria muito constrangedor voltar a elas. E pense em quanto progresso já houve em relação à nomeação para algum elevado cargo público. O que mais existe para desejar neste mundo? Muitos amigos poderosos nos apoiam. Contanto que dediquemos nosso esforço, muito esforço, a algo, podemos até receber um governo inferior. Então Agostinho ouve uma história de outros que realmente recalibram sua bússola de ambição. Ponticiano, também africano, faz uma visita a ele e a seus amigos. Ele percebe uma cópia das cartas de Paulo em cima da mesa de jogos. Um pouco como ver uma cópia de Confissões de Agostinho em cima de um Xbox, numa fraternidade. Talvez esses jovens sejam mais complicados do que Ponticiano imaginava. Assim, ele lhes conta uma história sobre uma experiência crucial de sua própria vida, de quando ele era um rapaz que morava em Trier, com os mesmos desejos de Agostinho e seus amigos, trabalhando em um segmento especial do governo imperial. Uma manhã, quando o imperador foi detido por um espetáculo de circo, indireta lançada, Ponticiano e alguns de seus amigos foram passear fora dos muros da cidade. Eles se separaram em duplas, e os outros dois caminharam e encontraram uma casa pequena e humilde, que era o lar de alguns monges. Bem recebidos lá dentro, um dos amigos, observando as prateleiras, pegou A Vida de Santo Antão, uma biografia do monge egípcio, escrita por Atanásio. Ele foi imediatamente atraído pelo livro e se sentiu incendiado. De repente, ele se encheu de amor santo e vergonha consciente. Irritado consigo mesmo, voltou os olhos para o amigo e disse: Imploro que me conte o que esperamos conquistar com todo o nosso esforço. Qual é a nossa meta na vida?